Olá, queridos irmãos, glória a Deus. Meu nome é Ricardo Alcântara, estou muito feliz mais uma vez de estar com vocês aqui no nosso canal Academia da Palavra. Nós estamos hoje dando continuidade aos nossos estudos ali do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós já falamos 3 episódios, nós estamos chegando ao quarto episódio hoje do livro de Atos. Falamos no último episódio a respeito de Saulo de Tarso, da sua conversão, e hoje nós vamos nos apegarmos aqui entre o capítulo 10 e ao capítulo 12 do livro de Atos. Eu coloquei esse título: O Evangelho rompe fronteiras religiosas e culturais. Esse trecho aqui é bem importante para nós, porque vai ter uma virada de chave aí na visão dos apóstolos judeus. Então é muito importante que você fique comigo aqui nesse vídeo, tá bom? Você vai sair daqui ainda mais enriquecido no seu conhecimento. Então, se você já chegou agora, já peço aí que você deixe seu like, você compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Tudo isso me ajuda que o YouTube entenda que o conteúdo é de alguma forma relevante e possa entregar para mais pessoas, e mais pessoas também venham ter o conhecimento, tá bom? Isso também me incentiva cada vez mais a gravar conteúdo, a estudar e a gravar, porque isso também me enriquece muito. Então, se você já viu algum vídeo e ainda não se inscreveu, por favor, vem aí, inscreva, não custa nada, rapidinho, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje. O Evangelho que rompe fronteiras religiosas e culturais. Queridos, esse trecho do livro de Atos, ele é de extrema relevância para nós entendermos a dimensão da graça de Deus. Pois no entendimento do judeu ali, o Deus de Israel era apenas o Deus dos judeus. Então, é o povo escolhido, isso é uma verdade, está ali em todo o Antigo Testamento, nós podemos ver isso. Mas há uma palavra de Deus muito clara lá em Abraão, se eu não me engano, acho que no capítulo 12 de Gênesis, que vai dizer que em ti serão benditas todas as famílias da terra, por meio da fé de Abraão, né? Então, os judeus se apegam a esse entendimento que Deus é o Deus dos judeus e era exclusivo deles. Então, na crença judaica, para que alguém fosse inserido na fé judaica, ele tinha que seguir todos os ritos do judaísmo, dentre eles a circuncisão, que a gente vai ver lá em Abraão, e depois vira uma lei que até o 8º dia, aquele menino, criança do sexo masculino, ela deveria ser circuncidado, era cortado o seu prepúcio, era uma marca que Deus tinha ali no seu povo, né? Hoje nós não somos mais circuncidados na carne, mas no espírito, então isso mudou. E aqui nós vamos ver aqui no capítulo 10 essa mudança de visão, de entendimento dos apóstolos judeus ali, e no primeiro momento Pedro, né, que vai ser o primeiro a tomar esse choque cultural de realidade, e nós vamos ver que é bem interessante esse encontro de Pedro. E ali nós vamos ver que um centurião romano chamado Cornélio, ele tem uma visão e manda buscar a Pedro, apóstolo judeu. E aqui esse é o choque primordial aqui nesse encontro que Pedro vai ter com Cornélio, porque Pedro tem uma visão, né? Ele está esperando o almoço ali na casa de alguns irmãos, e ele tem uma visão espiritual ali, ele está em êxtase, como se fosse dormindo, e ele tem uma visão de um lençol que descia dos céus e tal, e nesse cardápio que tinha ali, havia algumas coisas, e Pedro rejeitava, porque ele diz na sua visão ali que ele não tocou em nada impuro, né? E a palavra de Deus é essa: não diga o que é impuro, aquilo que eu já toquei, que eu transformei, que eu disse que era puro, que eu permiti. Então, assim, há uma quebra de paradigmas, porque ali vai derrubar um muro de separação racial e religiosa. Porque os gentios, essas pessoas que não eram judeus, que eram chamados de gentios, o mesmo Jesus também veio para eles, e dos quais nós
nos incluímos, nós que não somos judeus de nascença, mas nós somos esses gentios e nós somos incluídos na família de Cristo. Então, quando o Espírito desce sobre a casa de Cornélio, é a prova final de que Deus aceitou os gentios sem que eles precisassem se tornar judeus primeiros. Então, Pedro está nessa casa dos irmãos, ele recebe algumas pessoas que foram enviados da parte de Cornélio, um centurião romano, que era zeloso, que tinha cuidado, que era temente a Deus. E quando ele chega ali, em uma conversa, por que vocês me chamaram? E nessa conversa, Pedro começa a apresentar o Cristo e começa a apresentar Jesus, e no verso 47 do capítulo 10 vai dizer assim: pode alguém negar a água, impedindo que esses também sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. E aqui eu coloquei um Pentecoste dos gentios. A gente vai ver ali no capítulo 2, no começo do livro de Atos, o Espírito Santo no cumprimento da profecia de Joel, descendo sobre a igreja, sobre aqueles irmãos ali, começando a igreja de Cristo, enchendo as pessoas com o Espírito Santo, mas eles eram todos judeus que estavam se entregando ao Cristo, ao Evangelho de Cristo. Mas agora não, Pedro está ali na casa de um centurião, de um romano, de um gentio, e o Espírito Santo, o mesmo Espírito que havia descido ali em Pentecostes, agora também vem sobre eles, sobre aqueles gentios de nascimento. E Pedro entende o seguinte: como eu posso negar o batismo a esses homens se eles já receberam o Espírito Santo? Isso para Pedro deve ter sido um choque cultural de realidade muito grande, pois agora o mesmo Espírito que tinha batizado os judeus desceu sobre os gentios. E o interessante, ele percebe que como que pode acontecer isso se eles nem são judeus primeiros? Ou como que é isso? Então, nesse momento, verso aqui no 48, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias e tudo. Atos 10, 47, 48. Aqui acontece algo sobrenatural. Eles não eram judeus, não tinham sido batizados, e o Espírito Santo vem e batiza aqueles homens, e o Evangelho mostra para Pedro e todos os judeus que o acompanhavam ali naquela sua comitiva que Jesus veio para salvar o perdido. Esse é o ministério do Cristo. Ele veio reconciliar o homem com Deus, e todos aqueles que creem nele têm um direito de se assentarem à mesa que ele preparou. Essa mesa da ceia, essa mesa que nós ceiamos, essa mesa que as pessoas sentam e comem com o Cristo. Esse mesmo Jesus que andou com pecadores, que falou com prostitutas, que falou com publicanos, que pregou a verdade, esse mesmo Jesus está chegando também aos gentios, aqueles que não eram judeus. E isso, meu irmão, isso causou um alvoroço em Jerusalém, porque a notícia da mistura com os gentios em Cesareia chega a Jerusalém. E olha só, toda a tradição religiosa, Jesus vem quebrando essa tradição, vem quebrando no sentido assim: olha, prestem atenção, olhem para o Cristo. Eu sou mais importante do que a tradição de vocês. Eu sou mais importante do que vocês entendem. Eu sou a revelação da glória de Deus. Eu sou a imagem do Deus invisível. E essa frase que Paulo fala aos Colossenses é maravilhosa. Eu sou a imagem, Cristo é a imagem do Deus invisível. Foi o que Paulo falou. Cristo é a imagem do Deus invisível. E isso é extraordinário. E a gente vai ver aqui que essa mistura que aconteceu, agora o Pedro precisa se explicar. Uai, mas como é que é isso, Pedro? Como é que é isso? O que aconteceu? Então as pessoas questionam Pedro, interrogam Pedro a respeito do que aconteceu ali. Eles não entendem. A igreja não estava entendendo ainda que o plano do Senhor é global, é salvação global, é para todos aqueles que creem. Para todos aqueles que creem. Então não ficaria restrito aos judeus, não é? E isso é maravilhoso. E essa igreja que agora está rompendo ali as barreiras do judaísmo, né, da tradição do judaísmo, eles chegam em Antioquia da Síria, Atos no capítulo 11. Então, ali quando houve a perseguição ali, aquele movimento, muitos judeus cristãos agora, né, se dispersam, vão para vários lugares, e um núcleo que chega em Antioquia da Síria,
esse núcleo se fortalece e ali há uma comunidade de cristãos bem conceituada. A gente vai ver mestres, vamos ver profetas ali em Antioquia da Síria. E esse grupo que ali está são denominados pela primeira vez cristãos. Até então eram chamados de a seita do caminho ou o caminho. E aqui na primeira vez na história que nós, os que cremos em Jesus, somos chamados de cristãos. E o que era isso? Era uma denominação até pejorativa para designar pequenos cristos ou imitadores de Cristo, mas não era um termo do qual nós falamos hoje com certo, se eu posso assim dizer, com certo orgulho. Hoje é até bem interessante a gente falar assim, você é o quê? Eu sou cristão evangélico, sou cristão católico, mas ser cristão hoje, pelo menos na nossa realidade ocidental, é muito tranquilo falarmos isso. Mas nesses dias não, soava-se pejorativo, eram imitadores de Cristo, pequenos cristos. E aqui eles são chamados pela primeira vez cristãos. E isso é maravilhoso. Aqui nós vamos ter a presença desses cristãos que fugiram ali com medo da perseguição de Jerusalém. Então aqui essa igreja vibrante que nasceu fora da Judéia. E quem chega lá? Querido Barnabé, esse homem de Deus, que foi enviado ali pelos discípulos, pelos apóstolos de Jerusalém, para que ele fosse ali ver o que estava acontecendo. E Barnabé, queridos, como eu falei nas outras aulas, se você ainda não viu, até quero te convidar, se você ainda não viu, os primeiros episódios que eu estou seguindo passo a passo aqui do livro de Atos, você vai ver a respeito de Barnabé, o quanto esse homem foi usado por Deus. Ele não tem o destaque, talvez, que nós pudéssemos entender que fosse merecido diante do seu papel, mas ele teve um papel muito importante aí no começo da igreja, de ser alguém agregador, de ser alguém intercessor, de ser alguém que se doava ali ao ministério. E agora Barnabé, estando ali em Antioquia da Síria, ele vai buscar quem, queridos? Saulo, lá na cidade de Tarso. Então, como eu disse que aqui, nesse momento, os cristãos foram chamados pela primeira vez, nós vamos ver agora Barnabé buscando Saulo lá em Tarso. E é maravilhoso, querido. É maravilhoso o que estava acontecendo naqueles dias. Em Antioquia da Síria, o centro de gravidade da missão muda e a igreja, agora guiada pelo Espírito Santo, separou e enviou Barnabé e Saulo para a missão, que nós vamos ver a partir do capítulo 13. A gente vai chegar lá, a gente ainda está no capítulo 11, tá bom? Mas aqui no capítulo 11, a igreja se reúne, a igreja ora. Queridos, é tão importante que a gente entenda que a igreja deve ser direcionada pelo Espírito Santo para tudo, porque a obra de Jesus, a igreja de Jesus não é nossa. E aqui eles se reúnem, oram e tem uma direção do Espírito para separar Barnabé e Saulo para que fossem enviados para a missão para levar esse evangelho, que vai acontecer no capítulo 13. Então já quero te convidar para ficar comigo que no capítulo 13, na próxima aula a gente vai entrar nas viagens missionárias de Paulo, tá bom? Paulo e Barnabé, a separação dos dois. Então fica comigo para os próximos capítulos. Não deixa de me seguir aí nas próximas aulas. E mais uma vez eu vou te pedir, chegou até aqui, está gostando do conteúdo, vai lá, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, compartilha. Isso é muito importante para nós, tá bom?